gravado nos inoxidáveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que era para ser a capital do estado modelo. Aqui é Fabrício Brown, Vala Morgulis. Aqui é Vinícius de Almeida e hoje, 10 de dezembro, se não me falha a memória, é Dia Internacional dos Direitos Humanos. Se não foi hoje, foi ontem, mas é dentro dessa semana. É um dia que vale a pena a gente levar em consideração por causa de todos esses anos que a história apresentou essas lutas que hoje a gente está usufruindo, né? Era uma frase de um artigo que era um monólogo. Já começou o episódio? Eu sou o professor Fernando Machado. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Nossa Senhora. Ô pessoal, a gente tem que sempre começar o nosso programa fazendo aquele agradecimento especial a todos vocês que estão sempre acompanhando, ouvindo a gente, entrando em contato, fazendo sugestão. Então, muito obrigado aí pela essa parceria desde o início e sempre com a ajuda de vocês estão melhorando cada vez mais aqui a nossa qualidade. E aproveitando, se você ainda não segue, segue a gente lá nas redes sociais, confira Direito do Mato lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e também a gente está em outras redes de streaming, como o Spotify, YouTube, inclusive a gente vai colocar já as gravações, o Deezer, a Apple Podcast e assim vai. Irmãos e irmãs, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que nos apoiam, que nos acompanham, que nos assistem, que nos ouvem. O carinho de vocês é fundamental para a continuidade do nosso projeto. Agradeço também à Unigran pelo apoio prestado na produção deste conteúdo e temos aqui algumas informações para trazer, algumas notícias aí que sacudiram tanto o mundo jurídico quanto o mundo das emissoras de televisão, né? Então nós vamos trabalhar aqui hoje com alguns assuntos que envolvem tanto o transporte público quanto envolve a TV Globo, né? Notícias que não passaram na Globo, né? Que foram aí... Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. E vamos falar também sobre a situação que ocorreu lá em São Paulo, né? Que ficou conhecido aí como o arrastão na Cracolândia. Então o nosso programa hoje ele está imperdível, né? Esse é o melhor de todos os episódios, tirando os outros, né? Professor Fabrício, vamos começar falando então sobre o Superior Tribunal de Justiça e essa decisão que envolve o transporte público. Então, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que empresas de ônibus, trem, metrô, ou seja, transporte público, não podem ser responsabilizadas objetivamente por causas de assédio sexual praticado por terceiros, ou seja, por outros passageiros. Aqueles que não são praticados por funcionários em seus veículos, estações e também nos seus terminais. Foi a votação por maioria, 5 votos a 4, e ao total foram 2 processos julgados em conjunto, um contra a empresa de ônibus Expresso Guanabara, da Paraíba, e outra contra a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, em São Paulo. E foi decidido que não há essa possibilidade de responsabilização objetiva. A fundamentação, né, no seguinte caso, da ministra Nancy Andrighi, disse que o fato de terceiro, né, ora se equipara a fortuito externo, ora se insere dentro dos riscos inerentes à prestação do serviço, caracterizando o fortuito interno e atraindo a responsabilidade da empresa de transporte. E a análise deve ser de acordo com um caso concreto em uma casuística. E aí surge então essa questão, as empresas de transporte comemoram essa decisão e abro aqui para os meus colegas para o debate, em especial, Fernando, o que é essa tal de responsabilidade objetiva? Professor Fabrício, antes de falar aqui sobre o nosso assunto, eu gostaria de fazer uma pausa para tomar um copo de água, uma caneca, né? Na nossa caneca do Direito do Mato, né? Agora nós temos uma caneca especial, já licenciada, do Direito do Mato, que em breve estará à venda no supermercado Dois Irmãos.
Bom, falando aqui sobre esse assunto, eu acho que o ponto principal que nós temos que tratar é essa ideia de responsabilidade objetiva, né? O que seria, então, para você, nosso nobre ouvinte, essa responsabilidade objetiva? Essa ideia de responsabilidade objetiva, ela está prevista na Constituição Federal e ela se aplica, por exemplo, à administração pública. Por quê? De acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as prestadoras de serviço público, elas respondem de forma objetiva pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. O que seria isso? Ocorrido um dano causado por um agente público ou alguém equiparado a agente público, a administração pública, ou seja, a pessoa jurídica, ela responderia por esse dano. Independentemente de comprovação de dolo ou culpa. Exemplo, imagine que eu estou andando com a minha bicicleta, trafegando ali em Amambai, na Rua do Prédio. Não sei se vocês conhecem Amambai só tem um prédio, né? E fica também na Rua do Semáforo. Isso, e aí a Rua do Prédio chama Rua do Prédio, né? Isso. Então, se alguém pergunta onde você mora, eu moro na Rua do Prédio, todo mundo sabe onde é. E você está trafegando ali, imagine ali que o município de Amambai inicia uma grande obra pública, por exemplo, o metrô, e acaba fazendo uma escavação ali na via pública, e você vem com a sua bicicleta e cai, né? Não havia sinalização. Então, nesse caso, a administração pública deverá responder pelos danos, por quê? Porque independente do funcionário, do servidor, ou da prefeitura, ou do funcionário da empresa terceirizada, dele ter agido com dolo ou culpa, ocorreu o acidente e a pessoa jurídica responde pelo acidente. Trazendo aqui para o nosso caso, a questão ocorrendo o assédio dentro do transporte público, a empresa seria responsável. Lembrando que esse assédio praticado por um terceiro, então um outro usuário do serviço público. Nesse caso, a discussão era se alguém foi vítima de assédio no ônibus ou no metrô ou no trem. Nesse caso, a empresa seria responsável pela indenização, né? Essa que foi a discussão levada ao Superior Tribunal de Justiça, né? Então, aqui numa decisão bastante apertada, né? Numa decisão tomada por maioria, né? Claro que se não fosse maioria não seria decisão a tese acolhida, né? Mas foi acirrada a votação, né? Foi 5-4, né? Foi bastante acirrada. Ficou definido então que as empresas elas não têm responsabilidade objetiva, ou seja, ocorrido uma situação de assédio dentro do transporte público, a empresa não é automaticamente responsável pela indenização por danos morais, por exemplo, com relação à vítima. Significa então que eu tenho que provar a culpa da empresa. Correto. Então, nesse caso, aquele que foi vítima, ele deve então provar que a empresa ou ela agiu com intenção, por exemplo, ela permitiu de forma assintosa que alguém realizasse uma conduta de assédio, ou que a empresa agiu com culpa, por exemplo, ela foi negligente, ela não dispôs de seguranças, não estabeleceu uma campanha de prevenção, algo nesse sentido. Deixou o cara entrar pelado. Sim, por exemplo, né? Por exemplo, seria pode acontecer. Um exemplo, claro que pode. No mundo a gente não duvida nada. Né? Não, ainda mais no metrô. Pessoal, tem uma coisa bem interessante a gente comentar um pouquinho mais sobre essa discussão que teve lá no STJ. Só que antes eu queria fazer uma observação, que foi o merchan do Fernando. Falou assim, ó, eu vou pegar minha caneca direito do mato e vou tomar água. Só que ele não tomou água. Eu não tomei água, mas ótimo. Parece o Roberto Carlos fazendo propaganda de carga e água no carro. Podia propor um brinde, né? Aí, ó. Que na verdade foi um gole de água técnico, né? Eu não precisei. Ouvindo a produção, fazer um brinde. Um brinde, não bate forte que não é muito boa. Mas você também não tomou água agora, pô. É verdade. Não, a caneca é boa, cara. Eu não tomo água, ele fala que vai quebrar. A caneca é boa, nós vamos vender, como é que você fala que não é boa? A gente é ótimo. Corta ótimo essa vendedor. aí, Paulo. Tá. O Marco tá excelente, cara. Ó, merda. Rapaz, vai esgotar. Tá, mas vamos lá, voltando. Sobre essa discussão aí do STJ, bem interessante, sobre esse caso de importunação sexual ou então assédio,
dentro dos metrôs. O primeiro ponto importante, pessoal, é o seguinte: aqui nós temos a união de 2 recursos especiais que foram julgados pela segunda sessão do STJ. E isso era muito importante porque o STJ ele trilhava o seu entendimento em um determinado sentido. Só que aí, a terceira turma do próprio STJ, ele começou a decidir de uma forma contrária, começou a dar uma inovação nesse tipo de questão. Até o ponto que voltou-se essa temática para o Superior Tribunal de Justiça para ele, vamos dizer assim, uniformizar de fato o seu entendimento. E para a gente começar a explicar isso aí, o primeiro ponto é o seguinte: dentro do direito administrativo isso é divergente sobre a possibilidade de responsabilidade do Estado, e aqui no caso na prestação de serviços públicos, pela omissão, que é no caso aqui por não ter impedido essa situação de acontecer. Você tem 3 grandes entendimentos da responsabilidade subjetiva, né? Tem a da responsabilidade objetiva, ou então a responsabilidade objetiva desde que você comprove um tipo específico de omissão. O STJ e o STF, eles não são alinhados quando a gente fala sobre isso. O STF ele trabalha num sentido e o STJ, principalmente agora, confirmou que também trabalha em um outro sentido. A tese que mais vem assim ganhando espaço, inclusive é o que o STF acaba adotando, é que para configurar a responsabilidade civil subjetiva, a responsabilidade civil por omissão, tipo a administração pública deixou de fazer, no caso aqui a empresa pública, a sociedade comunista, não sei se era uma concessionária, mas deixou de atuar para impedir esse tipo de situação, haveria necessidade de configuração da omissão específica, que é deixou de agir quando deveria efetivamente agir, seja por uma obrigação legal ou seja por uma obrigação contratual. Se era o seu dever assim estipulado e não agiu, configura a responsabilidade por omissão, e nesse caso será objetiva. Agora, também tem a ideia das omissões genéricas, que é, por exemplo, a atuação do poder público em relação à segurança pública. É difícil você estar toda hora exigindo que a segurança pública esteja a todo momento prevenindo a ocorrência de crimes. Então, nesse tipo de situação, seria um exemplo de omissão genérica. Tem um dever. Que foi o caso que foi discutido por um dos ministros. Justamente ele entendeu como inevitável essa situação. Ou seja, na ideia dele, você em um ambiente que você reúne várias pessoas e que você não tem como fiscalizar a entrada de pessoas, que inevitavelmente podem ocorrer situações como essa. Então esse foi o entendimento que foi adotado. Segundo o ministro, mesmo que a empresa tentasse, ela não conseguiria evitar em todas as situações possíveis que alguém mal intencionado praticasse uma conduta de assédio, né? Então é só perceber como que é o metrô, o volume de gente que entra e sai no metrô, nos trens urbanos, transporte público urbano, os ônibus dentro da cidade, a gente entrando e saindo. E não tem como realmente a empresa fazer o controle de um a um e, em especial, a intenção que cada um traz ali na viagem. Não dá para saber se é um potencial assediador ou não. Aí você transformaria essas empresas de transporte e a própria administração pública como um garantidor universal. Qualquer probleminha assim que acontecer, já culpa a administração pública ou então esse tipo de empresa. E é interessante aí que com essa decisão o STJ, vamos dizer, sedimentou seu entendimento na responsabilidade objetiva do transportador, com a possibilidade de se retirar quando configurar os excludentes de responsabilidade, que é culpa exclusiva da vítima, né? Culpa exclusiva de terceiros e caso fortuito e força maior, que desde o programa passado a gente está tentando diferenciar e não sabe ainda muito bem o que é isso. Nesse caso aqui foi caso fortuito. Não, nesse caso aqui é culpa de terceiro, né? Que seria uma responsabilidade de terceiro, né? O fato de terceiro ele se amoda num caso fortuito, nunca numa força maior. Esse seria um terceiro praticando uma conduta. Aqui um ponto também importante que nós temos que fixar é que essa decisão não quer dizer que a empresa não vá responder por uma conduta de assédio. Exemplo, nós temos nas grandes cidades, né, nós temos vagões que são exclusivos para mulheres, né, justamente para evitar essa situação de contato, até porque
considerando transporte público nas grandes capitais. É inimaginável que não haja ali o contato entre as pessoas, como o professor Fabrício colocou, em virtude da quantidade de pessoas que são colocadas, né? Ali nós temos uma relativização das leis da física que dizem que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? No metrô, no trem, no ônibus, eles acabam ali ocupando, né? Nesse caso, então a empresa ela pode responder quando, por exemplo, a vítima comprovar que a empresa foi negligente, que a empresa foi omissa, que houve ali vamos colocar aqui em termos práticos, houve ali uma pessoa que se dirigiu a um segurança, reportou uma situação de assédio, o segurança ele não atendeu, ele não tomou nenhuma providência. Então, nesse caso, houve uma omissão específica, porque a empresa ela teve condições de agir e não agiu. Então, seria uma situação como essa. E nesse próprio exemplo aí que você está dando, um vagão, um ônibus exclusivo para atender o público feminino, já se presume a ideia de que isso foi feito por questão de segurança. Então, eles estão oferecendo isso para a ideia da segurança, e se eles falharem nisso, eles praticaram, então, uma omissão específica nesse caso, então deve ser responsabilizado. Mas, pessoal, vale muito a pena depois, se vocês se interessarem, conhecerem mais como é que foi a discussão, como é que foram os votos dentro do STJ, porque muitos pontos importantes foram discutidos aqui. Como eu falei, a terceira turma, ela estava entendendo de forma contrária o que o STJ mantinha, porque essa prática se tornou comum no Brasil. E o STJ, na figura da terceira turma, entendeu que o judiciário precisava dar uma resposta a isso. Acabar com esse fechar dos olhos por parte das transportadoras em relação a essa importunação ou então assédio sexual que estava acontecendo. Então, a ministra Nancy Andrighi, como é que fala? Eu sempre falo o nome dela errado. Ela levantou essa questão. A gente começou a decidir dessa maneira porque esses casos começaram a ser comuns. E a transportadora, ela precisa atuar nesse sentido. Então, por isso que começou a criar essa divergência. Mas com o voto vencedor, ele deixou claro, olha, infelizmente não tem como se trabalhar isso. Se tratar isso, né? Até porque nós temos que ver que não cabe ao Poder Judiciário tentar regular condutas de forma abstrata. Seria papel do Poder Legislativo, né? Um dos ministros levanta essa questão. Porque por mais que a situação ela seja grave, seja necessário que se estabeleçam novos protocolos, que se estabeleçam formas de prevenção ou mesmo de eliminação de condutas de assédio, não cabe ao Poder Judiciário, não caberia em tese ao Poder Judiciário tentar regular isso de forma geral e abstrata, que é uma característica das leis. Né, das normas gerais, né? E norma geral ela é de competência do Poder Legislativo. Sim, precisa disso, até porque como a gente está comentando aqui, é totalmente imprevisível trabalhar com o ser humano e chegar ao ponto, inclusive os dois ministros, tanto que foi o voto vencido como vencedor, eles levantam essa questão, chegar ao ponto de, infelizmente, considerar esse tipo de situação comum no Brasil, é uma exigência de releitura de muita coisa por parte da nossa cultura. Só que o interessante é que dentro da decisão da ministra Nancy e também da própria caminhar da terceira turma, eles levantaram uma figura jurídica para justificar esse tipo de decisão, a decisão de responsabilizar, que é a ideia da cláusula de incolumidade. Só que assim, como eu e o Fernando, a gente não é na área do direito privado, a gente vai precisar do nosso civilista aqui para explicar para a gente o que significaria essa cláusula. A tal da cláusula de incolumidade, essa palavra é fantástica, ela está dentro do contrato de transporte lá no Código Civil. É do contrato de transporte isso. Nada mais do que a obrigação do transportador, que é uma obrigação de resultado, de transportar a pessoa ou a carga do seu ponto de partida para o seu destino, em segurança. Essa é essa a cláusula. Então tem que levar o passageiro com conforto, com segurança e salvo questão de força maior e etc. que possa vir a prejudicar aí. Então, nesse caso, é isso que todo contrato de transporte tem. O Código Civil ele cuida do contrato de transporte, tanto de pessoas como de coisas. E tem regras específicas. E tem umas coisas interessantes no contrato de transporte, porque o contrato de transporte ele pode ser gratuito ou oneroso, ou seja, ou você paga ou você viaja de graça, quando você pega uma carona.
É um contrato de transporte também gratuito. No contrato oneroso, a regra geral do Código Civil é que o transportador responde pelos danos que vierem a ser causados em virtude da má prestação do serviço, inclusive de um acidente de trânsito, mesmo que esse acidente não tenha sido causado pela transportadora, pela empresa de ônibus. Por exemplo, uma vez na Imambai eu caí no ônibus, eu peguei a circular, lá em Imambai chama TCCC, Transporte Coletivo Cidade Crepúsculo. É uma empresa concessionária de serviço público. Acredito que ela tenha 2 ônibus, um que vai de manhã e o outro à tarde, né? Daí ele vai uma vez e volta, já leva o pessoal e traz. E eu caí na circular, né? Então, se eu tivesse ingressado com uma ação, por exemplo, ali, na 12ª Vara Civil de Amambai, eu poderia, então, ter sido indenizado, porque foi violado a cláusula incolumidade. Isso, porque ela tem o dever de lhe transportar com segurança, com conforto ao seu destino. Com conforto a TCCC você tem? Conforto? Não, tem conforto, tem conforto porque tem bastante lugar para sentar, que o pessoal não usa muito, né? Aí tem... Mas, por exemplo, não é porque passou por uma situação comum, por exemplo, uma vaca na rua, se ela freia e eu caio... Aí a empresa também tem que indenizar. Entendi. O que cabe à empresa é o direito de regresso contra o dono da vaca. É uma pena que prescreveu já. Já prescreveu. E uma coisa legal do transporte de passageiro gratuito, no caso a carona, é que se há um acidente daí, essa regra do contrato oneroso não se aplica. Então, se você oferece carona para alguém, né, e acontece um acidente por sua culpa ou não, isso não vai ser obrigado a indenizar o passageiro se sofreu algum dano, desde que você realmente não esteja oferindo vantagem, mesmo que indireta, com aquele transporte. Até tem súmula do STJ que diz que o transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Então, tinha a intenção de causar o acidente para matar o passageiro, né? Foi dar uma carona para a sogra, né? Então aí pode acontecer isso. Eu amo a minha sogra, viu? Deixou a porta aberta e fez uma curva. Isso, fez a curva. Igual o seu Turíbio que caiu do Fusca quando bateu. Sim, me recordo. Nosso querido cliente. Que o Fusca não trancava a porta, né? Não, nem o cinto de segurança funcionava. Tá? Então, além de sofrer um acidente, ele é expulso, ejetado do Fusca. Então, você tem essa característica do contrato de transporte, gratuito ou oneroso. E é claro, se você oferece serviço, você cobra pelo serviço, você tem que entregar o serviço. Mas são questões que fogem daí, é claro, essa responsabilidade. No caso que o STJ chegou, enfim, a esse entendimento. Bom, falando aqui ainda no assunto assédio sexual, né? Nós tivemos aí uma notícia que circulou nos meios de comunicação de um assédio moral e sexual ocorrido dentro da Rede Globo, né? Do Grupo Globo ali de comunicação, né? Então a notícia diz aqui, em matéria publicada nesta sexta-feira, que seria 4/12, a revista Piauí relata situações de assédio moral e sexual cometidos por Márcio Smelling contra Dani Calabrese e outras atrizes do departamento de humor da Globo. Pelo menos mais 5 mulheres denunciaram Melling no Compliança TV Globo por assédio sexual, né? E por que vocês riram do Compliance? Compliance da TV Globo por assédio sexual. Agora você mostrou que você é de Amambai. É que eu fiz inglês num projeto social lá em Amambai. Essa eu já estou sentindo que essa vai pro corte, né? Essa vai. Eu não sei porquê, né? Meu coração sentiu que vai pro... isso que dá um problema ficar lendo aqui a notícia. Não está em itálico, né? Primeiro ponto aqui que chama... que está em itálico. Primeiro, que não estava em itálico ou entre aspas. Primeiro ponto aqui que chama atenção é que na Globo tem um departamento de humor. Não parece, né? Não parece que tem um departamento de humor na Rede Globo, né? Tinha no tempo do Chicanísio, né? Agora... não parece que há um departamento de humor, porque a gente não tem nenhum programa lá que tem graça. E a outra questão a Rede, o que chama atenção, né? A Rede Globo tão envolvida em campanhas, né? Inclusive circulou uma foto
do aqui apontado como assediador, dizendo não à cultura do estupro, e ele, inclusive, sendo acusado desta prática gravíssima, né? E dois pontos, né? Primeiro, a conduta do indivíduo, do Márcio Melli, que é aquele que fazia o quadro do segurança, né? Com aquele outro rapaz, que não é mais, que era um pouquinho mais gordo, que ficou magro, né? Pedro Hassum. E a conduta da própria instituição, né, que supostamente teria ali, então, acobertado, colocado ali, colocado panos quentes em toda a situação, né? E aí, professor Fabrício, na questão trabalhista, a Rede Globo, ela é responsável nesse contexto? Sim, o direito do trabalho, há muito tempo, né, ele pune as questões de assédio moral, assédio sexual. Ele vem já com entendimentos reiterados do TST nesse sentido. Sejam praticados pelo superior hierárquico, pelo colega de trabalho, até por aquele funcionário que seja hierarquicamente inferior ali, subordinado. Mas a partir de que momento, digamos, que a Rede Globo ela seria responsabilizada? A partir do momento que ela fica sabendo do assédio e nada faz a respeito disso na relação de emprego e trabalho. Na relação de emprego e trabalho. Então, o seguinte exemplo. Um funcionário, uma funcionária, vem a sofrer assédio de um colega de trabalho, né? Rejeita o assédio, tal, afasta, mas não conta para o superior hierárquico e nem para nenhum outro colega de trabalho. Ninguém fica sabendo. Só a pessoa, o assediador e a vítima. Isso acontece novamente, ninguém viu o que aconteceu e ela também não contou para ninguém. Então não tem como o empregador ser responsabilizado se ele não estava sabendo, né? Isso é um local que não tem câmera, não tem nada e tudo. Mas se a vítima ela comunica o superior hierárquico ou tem um setor na empresa, aqui como tem o setor de compliance, que é justamente essa finalidade, vamos falar, né, ouvidoria, que é para o funcionário poder reclamar, né? Ou quando ouvidoria para terceiros de fora, né? Seria o ombudsman. Mas aqui o setor de compliance, tudo o funcionário vai lá e faz a reclamação. Está acontecendo isso. A partir deste momento, se o empregador nada fizer, aí ele também responde por assédio. E responde como na questão trabalhista? Na questão trabalhista, tudo é convertido no direito privado em dinheiro, em valor. Então vai se estipular o dano sofrido pela vítima, converter isso em valor para indenizá-la. Aqui nós tivemos uma situação que, segundo a notícia da revista Piauí, que produziu um conteúdo bastante extenso, bastante detalhado, que a vítima, a Dani Calabresa, ela teria levado ao conhecimento de um dos diretores, e esse diretor teria, além de não ter dado o encaminhamento devido, teria providenciado uma carta de outros humoristas do departamento dizendo que não ocorria assédio dentro daquele departamento, né? Então, além da empresa não ter tomado a providência, a empresa ainda tentou reforçar ou legitimar a conduta do agressor, né? O que torna ainda mais grave. O que só agrava a conduta da empresa, e isso é uma tática muito comum do assediador, né? Querer desmoralizar a figura da vítima. Desacreditar a vítima. Exato. Não, a vítima está mentindo. Ele não está nem falando que ele não assediou, ele fala a vítima está mentindo, aqui não tem assédio. É mentira, isso não vem a ocorrer. Provado toda essa situação, ao total, né, são 6 mulheres, né? E acredito que para chegar a esse ponto de 6 mulheres denunciarem, não devem ser denúncias vazias. E também não é um fato novo, né? Uma coisa que já está há um tempo aí. É uma história já com alguns anos aí. Então, essa omissão por parte da TV Globo, ela, pelo fato dela todo esse tempo se manter omissa, na verdade, até caminhar em sentido de tentar colocar debaixo dos panos, só agrava muito mais a situação. Porque o entendimento da Justiça do Trabalho, né, nessa questão do assédio, que se sedimentou no TST, foi justamente isso. A Justiça do Trabalho condena o empregador.
por um assédio que foi praticado entre colegas de trabalho. Assédio moral mesmo, né? Sempre importunação e etc. Não necessariamente o sexual, mas também o sexual. Começa a condenar o empregador, sendo que não foi dado a ele, nem estava nem sabendo, para ele foi uma surpresa. Criaram um momento, olha, a partir de quando? Então aqui você foi omisso, não fez nada, aqui você poderia fazer. Você poderia pegar a pessoa, mudar ela de setor, abrir uma sindicância, investigar, produzir a prova e demitir. Não aconteceu nada? Você demite quem acusou falsamente. Não, mas você toma uma atitude. Tomando uma atitude, o empregador ele fica livre, né, de eventual ação judicial nesse sentido contra ele. Aqui nós tínhamos ainda, né, uma situação de hierarquia, né? Sim, ele era o diretor do setor. Ele era o diretor do departamento do qual ela atuava, né? Então, o que pode funcionar também como um agravante para a situação, né? Porque ainda que o assédio, tanto moral quanto sexual, ele não dependa obrigatoriamente da relação de hierarquia, quando há uma hierarquia, né? Então há um agravante, por quê? Porque a pessoa ela teme ser dispensada, Isso, ela, por exemplo, no caso aqui de artistas, ele ser relegado a um horário com a diminuição nos papéis que exerce, ou para um programa, o personagem dela passa a ter uma menor atuação dentro dos programas. Parece-me que foi o que aconteceu. Parece-me que ele começou a diminuir, de fato, a participação dela, o papel dela, além de... Eu realmente não sei dizer, porque eu não assisto esses programas. Não, eu li algumas notícias também. Eu assisto Causalber, né? Eu li algumas notícias, eu nem sabia, na verdade, também, como o Fernando falou, que tinha humor por parte da TV Globo, isso é novidade para mim. E... essa questão da hierarquia também é interessante, porque a gente pode trazer isso também para uma análise dentro do direito penal. Aqui eu peço o data vênia para o pessoal do direito penal, vocês sabem que eu não sei muito bem essa parte, mas é interessante... Nós te perdoamos, Vinícius, fica tranquilo. Obrigado, pessoal. Só que é interessante o seguinte, tanto o primeiro caso que a gente estava comentando aqui sobre no metrô, e também essa questão da TV Globo, pode a gente levantar dois tipos penais, que é a importunação sexual e o assédio sexual. A importunação sexual e o assédio sexual, eles estão previstos lá no artigo 215A e 216A do Código Penal. E olha que interessante, a importunação sexual, o seu tipo é praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. Eu acho que esse aqui, a ideia da importunação sexual, se encaixaria bem na parte da notícia do metrô. É que eu também não vi muito bem o caso concreto. Agora, já o assédio sexual, e aqui encaixa a ideia da TV Globo, porque a gente está discutindo sobre isso, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se do agente da sua conduta de superior hierárquico, ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Aí também o 216A, ela tem uma majorate lá que é sobre menor de idade, mas não interessa aqui no momento. Mas o interessante é isso, é que a gente também pode analisar essa situação, esse infortúnio, na perspectiva do direito penal. E com base na leitura do artigo 216A, a gente pode dizer, pelo menos em tese, porque sempre, né, a gente tem que falar em tese, ele praticou o crime de assédio sexual, já que ele utilizou da sua posição para constranger não só a humorista Dani Calabresa, como também outras atrizes, né? Cara, infelizmente. E aí a gente volta também àquilo lá que os ministros do STJ comentou. Parece que instaurou-se essa cultura de desvalorização do papel da mulher, objetivização, né? Acho que é o termo, desrespeitando a ideia de que ela é um ser humano. Mas será que se instaurou ou, na verdade, agora está vindo a público? Eu sempre tenho essa dúvida. Na verdade, não é que se instaurou, é que agora está se evidenciando essa situação. Né? Sim, eu acredito. Algo semelhante ao que ocorreu no jogo do PSG e o time de Istambul, que é uma situação que é uma prática comum, como é o racismo no esporte, uma prática que é tolerada e que em algum momento ela deixa de ser tolerada. A questão do assédio, ela está muito ligada também não ao se instaurar uma situação nova, e sim a se denunciar uma situação. Sim. Denúncias de assédio no cinema remontam aí
a década de 20, 30, nós já temos relatos aí de... Ao início do cinema, né? Não, sim, mas quando estava falando assim, instaurar no sentido do voto, é que é algo que parece ser cultural dentro do Brasil, essa forma negativa de tratamento em relação à mulher. Aí o cara, por exemplo, vai lá no metrô, acha que tem o direito de constranger a mulher com alguma prática para satisfazer a sua própria lasciva e, na verdade, está lá apavorando. Não no sentido bom, no sentido negativo do negócio. Eu conheço essa pessoa como tarado, né? Sempre foi chamada assim. Lá em Amambai também era assim, né? Sim, também em Amambai. Eu acho que a nomenclatura agora é a pessoa que não consegue segurar a sua lascívia. Né? Tão bonito. Então, resumindo essas duas notícias, a gente pode dizer o seguinte: respeita as minas. É isso aí. Falou, mano. Um bom fechamento. É muito sábio. Obrigado, gente. Realmente, essa pegada pop, né? Conhecimento popular aí. Na sua playlist do Spotify, o funk apareceu em que lugar? Na capa. É? Não no lugar, mas na capa. Falando nisso do Spotify, engraçado, o artista mais... Não tem nada a ver com podcast, né? Mas o artista que eu mais estou vendo é o segundo... agora que eu estou falando, vou continuar. Não, então, o artista que eu mais ouvi foi Beatles. Só que eu não me lembro de ter ouvido Beatles. Mas pro Spotify é fácil. Fala que é Beatles e a pessoa tem 70% de chance de acertar. Não, agora eu tô achando que eu tô com Alzheimer, sei lá. Mas era só isso mesmo. Só essa minha indignação pessoal. Que bom. Pode cortar, Paulo, essa parte dele. Você tá indignado porque vocês ouviram o Beatles? Não, porque eu não lembro de ter ouvido Beatles. Ah, tá. Agora sim, o que tem relação com o nosso podcast... O que é relevante, né? Meio que se perdeu aí. Exato, né? Se perdeu total, né? Outro caso, então, que foi bastante noticiado, algumas imagens estarrecedoras, né? Com relação ao que foi denominado ali arrastão na Cracolândia, né? Algumas imagens de pessoas atacando veículos ali com pedras e pedaços de madeira. O que chamou ali, despertou uma certa atenção, né? E até uma repercussão social em virtude de uma situação totalmente inusitada, né? Então ali pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade social, segundo informou a subprefeitura do bairro ali onde ocorreu os fatos, pessoas dependentes químicos que moram ali na região conhecida como Cracolândia, por conta de uma operação da Guarda Municipal e da subprefeitura que recolheu ali objetos e realizou ali uma ação de limpeza. Eles revoltados passaram a atacar ali alguns veículos, né? Aí surgiu o questionamento, né? Até alguns alunos perguntaram, professor, o Estado ele responde por essa situação? Há responsabilidade do Estado por conta desta situação? O que é que vocês podem falar sobre isso? Primeiro, quanto a par. Não, pode, velho. Primeiro, quanto a Cracolândia é o seguinte: a omissão do Estado faz surgir esses fenômenos que poderiam ser evitados. A questão de favelas construídas em encostas de morros, etc., é fruto da omissão do Estado que não regula, que não faz também o crescimento ordenado da cidade, etc., e permite que as coisas aconteçam. E uma vez instalado, para você reverter a situação fica muito ou impossível. Muito difícil ou impossível. A questão da Cracolândia não é impossível, mas é muito difícil resolver. Porque são pessoas que estão ali dependentes de drogas muito pesadas, e algumas em uma situação de dependência que perdem, inclusive, a capacidade de discernimento do que estão fazendo. E tem ali naquela região do centro de São Paulo o seu local, né? Ficam ali, vivem naquela situação. Para quem já teve oportunidade, eu nunca vi, mas só pela televisão, internet, etc. É uma situação degradante e que rompe qualquer questão de dignidade da pessoa humana. Quem está vivendo ali não está vivendo no mínimo de dignidade. Então, é necessário resolver. A própria omissão do Estado, então, poderia dar uma responsabilização do Estado? Poderia. Né?
se encaixar naquela questão da omissão específica. Aí eu não saberia dizer isso, porque não é só das pessoas que estavam passando de carro, tiveram vidro quebrado e etc. É do dono do imóvel que não consegue acessar o seu imóvel para poder alugar, para ter um comércio ou para pessoas morarem ali, porque fica impraticável isso acontecer, dada aquela situação. Então, toda uma região e questões que é a omissão do Estado. E é numa região, acho que central, né? É no centro antigo de São Paulo, né? E qual que o problema maior? Tudo vira política, tudo vira discurso político. Se algum grupo político resolve fazer dessa maneira, todos os candidatos a prefeitos agora em São Paulo tinham soluções maravilhosas. Todo mundo tinha solução para Cracolândia. E ninguém vai resolver. Isso é certeza. Vai passar mais 4 anos e vai estar lá. A atuação do gestor também, ela não é fácil, né? E vão dizer assim, né? Está defendendo o gestor público, né? Mas, por exemplo, houve já uma política da chamada internação compulsória, né? O que foi criticado porque seria uma violação também dos direitos humanos no sentido da liberdade de ir e vir. Então, assim, a internação compulsória de pessoas nessa condição viola os direitos humanos. Se as pessoas em uma condição, como o professor Fabrício colocou, numa condição de total falta de discernimento por conta de uma doença que é o uso de drogas, ela pratica alguma conduta que causa dano, também o Estado deveria responder. Então, é uma situação realmente bastante complexa. Eu lembrei também que teve a polêmica, acho que da ração humana, né? Que acho que iam mandar para eles. Um alimento lá que chamaram de ração mesmo. Teve essa polêmica sobre isso. Eu já pensei que era ração de humano. E falou ração humana. Assim, eu também não conheço nunca vi a Cracolândia, né? Mas eu já assisti, já li uma outra coisa, e é tão triste essa omissão do Estado, como o Fabrício comentou, essas pessoas lá, até elas mesmas, elas retiram de si o título de ser seres humanos, por causa que elas se entregam a esse vício. E observar a omissão do Estado é tamanha, porque agora você percebe que aquela região, no que eu li, no que eu já assisti, ela existe por causa do crime organizado. Que mantém aquilo lá é o crime organizado. E o negócio a omissão do Estado é tão evidente, e a atuação do crime organizado é tão forte, que tipo lá naquela região, acho que tem uma prefeitura, uma sede da prefeitura. A subprefeitura. E lá é ponto de droga. Na subprefeitura? Dentro. O crime organizado, a organização. Que loucura isso. Uma coisa que o Fernando falou da internação compulsória, que teve várias críticas, né, a liberdade, etc. Mas que liberdade tem aquelas pessoas que estão vivendo naquele lugar? A dignidade da pessoa de ser internada compulsoriamente. Que dignidade tem a pessoa que está vivendo naquele lugar daquela maneira? Então, o que fazer? Tem pessoas ali que a família não consegue lidar porque não tem condições de pagar uma internação, não tem condições de levar para algum lugar, porque o filho do rico, quando fica drogado, fica viciado, fica não sei o quê, ele dá um jeito de pagar uma clínica particular, tal, e etc. Rico não é drogado, rico é dependente químico. Adicto? É diferente. Tá, então tá bom, dependente químico. Nós temos essa diferença, né? É de semântica, né? Quando é o rico é uma outra forma de se tratar. O pobre é o bêbado, o rico é o ébrio. Exato, né? Tá certo. Ébrio habitual. Então, é justamente essa questão. Está ferindo a liberdade dele, mas ele já não tem liberdade. Está ferindo a dignidade, ele já não tem dignidade. Isso aqui é uma alternativa para devolver a liberdade e a dignidade, para que ele tenha condições de se desprender desse vício que conduz a vida da pessoa. A pessoa vive em virtude do vício. E aí fica essa discussão. O problema é que politiza. Fica sempre isso. Tá errado por causa disso. Não é, às vezes a pessoa nem acredita que aquilo é bom ou é ruim. Mas é que quem está fazendo não agrada. Não olha nesse sentido. Então fica sempre nessa questão. Eu realmente não sei se o Estado ele é responsável, mas de alguma maneira, por aquelas pessoas que estão vivendo ali, ele tem que ser responsabilizado. Ele tem que agir de alguma forma. Ele tem que tomar uma atitude. Qual? Faço a mínima ideia. Pensando aqui, quem sabe a gente pode até adequar aquela decisão conhecida do STF em relação aos presídios, do estado das coisas inconstitucional. A atuação do Estado ela foi tamanha que ela tornou aquele cenário algo que viola flagrantemente a Constituição.
a sua omissão, permitir que chegue naquela situação. Estado de coisas inconstitucional, hein? A que nível chegamos nesse programa, né? Que nível, né? Que nível filosófico de discussão. É a tese do STF, que eu acho que é do Tribunal da Colômbia ou da Bolívia, que ele pegou isso aí. Bom, mas isso aí, né, gente? Aproveitando o dia... É hora de encerrar, né? Quando aproveitando... chega nesse ponto, é hora de encerrar. Quando chega nesse ponto filosófico, aí é melhor parar. É verdade, que daí, pelo menos no ambiente universitário, onde não é possível o consumo de bebidas alcoólicas, a discussão filosófica ela se torna prejudicada. Muito prejudicada. Irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez a sua participação, a sua colaboração, a sua audiência, o seu carinho para conosco aqui do podcast Direito do Mato. Fica aqui então o nosso agradecimento. E bacana que a gente conseguiu trabalhar hoje, justamente no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 2 temas extremamente importantes que vale a pena aí a gente refletir. E, pessoal, refletindo aqui também, acompanhe a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Twitter, segue a gente lá no Instagram, segue lá no Facebook e interage também. Pode mandar toda a sugestão, perguntas, que a gente precisa de vocês para a gente estar toda hora melhorando aqui. Por mais que você vá ouvir esse podcast no futuro, já não vai ser mais o Dia dos Direitos Humanos, mas fica valendo a notícia do Vinícius. Todo dia é Dia dos Direitos Humanos. Que coisa linda. Não é? Pessoal, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam muito felizes.